Olá, estamos aqui novamente com mais um programa para você, programa de mulher para mulher. Quero te dizer algo, muito antes desse programa ser idealizado, pensado por mim, pensado por algum de nós aqui, esse programa foi idealizado no coração de Deus, para te abençoar, para que você seja abençoado com tudo aquilo que foi dito aqui. Amém? E eu quero dizer um versículo para você que está no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, que diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. O Senhor diz para você, pensamento de paz e não de mal, para te desejar o fim que você deseja. O que você tem pensado? O que você tem permitido que entre na sua cabeça, nos seus pensamentos? O que você tem determinado através dos pensamentos que passam pela sua cabeça na sua vida? E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, um tema assim que tem sido discutido em todas as redes sociais, por psicólogos, por igrejas, né? Através das igrejas, nós vamos falar de depressão, o mal do século. Você sabia que dentre 10 pessoas, 3 pessoas são acometidas pela depressão? E dentre essas 3, 2 são mulheres. Isso é intrigante, né, para nós. Vemos assim o quanto essa doença tem atacado as pessoas e principalmente a nós mulheres, né? E hoje eu tenho uma alegria de ter aqui comigo novamente a doutora Josi, que já esteve com a gente em outro programa. Eu quero dizer que você é muito bem-vinda, doutora Josi. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Rose. O prazer é meu de estar aqui com você. Obrigada. Eu tenho outra convidada também muito especial, Carla, que está aqui conosco hoje. Ela é bioquímica, casada, tem 2 filhas lindas, né, Carla? E vai poder passar um pouquinho para a gente aquilo que ela viveu. Vai poder contar para a gente um pouquinho do testemunho dela de vida a respeito da depressão que você viveu, né, Carla? Obrigada, Rose, por estar aqui, é com enorme satisfação, e eu vejo como um prazer para mim poder passar para as pessoas, né, daquilo que eu vivi, daquilo que Deus tem feito na minha vida. Obrigada, Carla, pela tua presença. Seja bem-vinda, tá? Vamos começar então com você, Josi. Quero te fazer uma pergunta, assim, que intrigou meu coração desde que eu estava vendo essas estatísticas, né, sobre a depressão. Por que, Josi? Por que tem, assim, tantas pessoas têm sido acometidas por essa doença? Eu li também que aproximadamente o ano de 2020, a depressão vai estar em segundo lugar como sendo a doença que mais mata pessoas, perdendo só para doenças cardiovasculares. Por que isso está acontecendo, Josi? Fala para nós. Olha só, minha querida, eu acho que a depressão, ela tem causas muito amplas, né? A gente tem uma amplitude para causas da depressão, né? Desde micro até mais macros, né? Então, assim, aquela coisa de, vamos pensar nos micros, né? Um evento que eu passei, né, em particular, que me fez né, adoecer, a tendência genética que eu tenho, propensão para isso, né, um estresse muito alto, né, elevado, principalmente em relação ao trabalho, né? Então, a maioria dos afastamentos de trabalho hoje em dia são por causa da depressão. Né? Então a gente tem até fatores sociais que contribuem para isso também, na mais macro, né? Então, assim, são várias causas, né? Principalmente numa sociedade onde a gente está vivendo mais o ter do que o ser, né? Eu tenho que ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor trabalho, eu tenho que ganhar isso ou aquilo. As pessoas ficam muito pautadas em cima disso, né? Isso é um pouco da linha geral da minha análise, o que eu faço, não é? Então, assim, eu acho que na questão social,
né? Nas questões mais micro, acho que os términos de relacionamento hoje são o que mais levam as mulheres ao consultório em depressão, né? Então, a gente tem várias questões para abordar. Eu disse aqui no começo o termo doença. A depressão é considerada uma doença? É considerado uma doença, é um transtorno psíquico, é uma doença assim como uma hipertensão, uma diabetes, que deve ser tratada como tal, né? Com um acompanhamento, né? Aquilo que eu acho mais indicado e que eu vejo que dá mais resultado, né, dentro de consultório é a psiquiatria junto com a psicologia, né? Entendi. É a medicação junto com a terapia, né? Claro, né, eu estou colocando isso, mas para mim, né, de primeira mão, Deus tem que estar nessa história, né? Amém. Porque uma das coisas que eu mais percebo também, como a espiritualidade ajuda a pessoa quando ela está passando por isso, né? Quando ela realmente tem um foco em Deus, quando ela realmente né, vê isso como importante na vida dela, a gente também tem uma ajuda imensa, não é? Não descartando as outras coisas, não é? Porque antigamente se dizia que depressão era algo do capeta, só do diabo, né? E não é, né? Depressão também não é falta de Deus, né? É uma doença, né? Eu posso ter Deus e ter depressão, né? Então, nós cristãos não estamos livres de ter depressão, né? O sistema da saúde, ele não trata a depressão. O que a gente tem visto é que não é tratado. Por exemplo, uma pessoa vai até um consultório médico porque já com sintomas assim, totalmente assim, a pessoa vai totalmente já meio que destruída no consultório médico. E o que a gente tem visto é que o médico profissional, ele não consegue de imediato ver o que essa pessoa está passando. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela estava com dores nas articulações muito grandes. E ela foi procurar o médico e o médico tratou as dores que ela tinha nas articulações. Só que o que estava causando aquelas dores na articulação dela era a depressão, era o estado emocional dela. Então hoje, assim, eu vejo que o sistema, né, de saúde deixa muito a desejar, porque não é como você quebra uma perna, você vai lá, o médico faz todo o procedimento, tira o raio-x, engessa. Não é assim que acontece com a depressão. Eu ouvi até um comentário de uma pessoa que estava assim lá no fundo do poço e essa pessoa disse que foi várias vezes ao médico e falou para ele o que ele estava sentindo. E o médico falou: isso passa, isso é depressão, isso vai passar. O médico, profissional de saúde. Então eu acho que existe assim muita falha. Você concorda comigo nisso? Olha, eu concordo completamente, Rose, porque realmente o sistema de saúde ele não está pronto, na minha visão. Entendi. Né? Porque muitas pessoas também, não só vamos culpar o sistema, mas muitas pessoas ainda têm um preconceito, né? Um preconceito e um preconceito sobre ir ao psiquiatra, né? Por quê? Porque se você está com uma gastrite, você não vai no oftalmo, você vai num gastro. E é considerado normal, né? É uma coisa, é como a gente estava falando, é uma doença que hoje não se tem exatamente um exame que nos diz como outras doenças, porém nós analisamos sinais e sintomas da doença, né, para ver qual é o grave, qual é o médio, qual é o leve, aonde está, o que não está, né? Então, a maioria dos médicos também, né, com as demandas que tem também, né, a gente tem uma saúde, né, no Brasil que é precária, então a gente tem que levar isso em consideração. Muitas vezes o médico prescreve aquilo que é mais comum para uma depressão por aí, né? Uma fluoxetina, uma sertralina,
né, os remédios mais comuns, né? Então, sem saber exatamente se é aquela a melhor medicação indicada para aquele tipo de problema, sem saber se aquela dosagem vai ser a melhor dosagem, porque você indo ao psiquiatra, a gente tem, às vezes eu tenho que estabilizar uma medicação, depois tem que estabilizar uma dosagem, né? E aí esse profissional junto com a gente da psicologia em terapia, né? A gente também em terapia vai sinalizando para a pessoa aquilo que a gente está observando, né, dela, o que melhorou, o que não melhorou, né? Então, essa parte clínica, se a pessoa estiver assistida de pertinho, né, em terapia, a gente consegue ir sanando as dificuldades. E quais são os sintomas, Josi, Olha, que apresentam na pessoa? Os sintomas mais comuns que a gente tem, né, são, em geral, aquele desinteresse, né, da pessoa em realizar as suas atividades do cotidiano, né? Eu não tenho mais vontade de limpar a casa, eu não tenho vontade de nem me arrumar, nem de cuidar do outro, eu não tenho vontade de trabalhar, né? Uma certa apatia, né? E aí nós temos os graus, né? Nós temos a questão da desesperança, né? Que é uma coisa que acontece, a pessoa ela fica sem a visão de que ela pode sair, de que pode melhorar. É como se ela sentisse que fechasse diante dela todas as possibilidades de ser feliz, né? Então a gente realmente tem que ficar muito atento, porque tem muita gente que tem até às vezes um grau leve que poderia ser tratado, mas negligencia e isso evolui, né? Porque na nossa vida nós estamos todos os dias sendo submetidos a frustrações, a dificuldades, a problemas a serem enfrentados, né? E aí a pessoa vai aumentando o nível de estresse, que também é um outro sintoma, aumentando o nível de estresse, consequentemente aumenta a ansiedade, a ansiedade vem como outro sintoma também, né? Então tudo vira uma cadeia e aquilo só vai proliferando, né? Então o ideal é, ao primeiro sinal, não negligencie e vá se cuidar, porque tem tratamento, pode ser sim resolvido, revertido, né? Pode dar a volta por cima mesmo, assim como a Carla conseguiu, né? Então eu acho que muitas pessoas, né, talvez precisem de mais atenção consigo mesmas. Entendi. Você falou sobre a pessoa sempre desejar o ter, né? Que isso prejudica. Seria a mesma coisa que uma pessoa que faz comparações? Uma pessoa que compara, sempre vive comparando o outro tem aquilo, eu não tenho. Essa pessoa, ela corre o risco de desenvolver a depressão? Ela corre o risco, Rose, ela corre o risco sim, porque ela fica pautada naquilo que ela não tem. Que o outro tem. Né? Então, os olhos dela estão sempre naquilo que eu não tenho. E aí eu deixo de valorizar o que eu tenho, né? Então, e ver que eu sim posso construir, né? Não exatamente igual ao outro, né? Porque eu acho que Deus faz com cada um de forma singular, né? Mas possivelmente é uma coisa que pode sim levar aquela pessoa naquela busca a adoecer, né? Com certeza pode sim adoecer. Pessoas perfeccionistas também? Sim, porque perfeição existe? Não. Não existe, não é? Então, só existe um perfeito, né? Exatamente, exatamente. Aqui, né, nós, humanos, entre nós, não existe perfeição, né? Então, aquela pessoa que é perfeccionista, ela sempre tem um alvo muito grande a ser atingido, né? Eu tenho que ser o melhor, a melhor aluna, o melhor profissional, a melhor mulher, enfim, né? Então, eu acho que isso acaba fazendo com que as pessoas queiram abraçar muitas coisas, né? E aí, essas muitas coisas também, em graus de perfeição, vai prejudicando e vai prejudicando. E aí, isso vem muito com ansiedade, né? Então, assim,
O perfeccionismo é uma característica bem marcante de um ansioso, né? Que na verdade a ansiedade também está extremamente ligada à depressão, né? Sendo um sintoma. Tá, mas qual seria essa diferença aí do ansioso para uma pessoa que está caminhando para a depressão? Olha, na verdade, hoje em dia, em consultório, é muito difícil a pessoa que vem com uma única coisa. São várias coisas. Geralmente, em quase que 90% dos casos que eu atendi, que eu atendo, a depressão está ligada à ansiedade, né? Então, as duas parecem andar juntas, sabe? Por quê? Porque uma vai movendo, né? E a outra vai sentindo aquelas coisas difíceis de lidar, né? Então, isso tudo vai ficando muito difícil, o quadro pode ir evoluindo, né? Às vezes fica uma depressão de pano de fundo e uma ansiedade mais à frente, né? Então, às vezes, uma ansiedade mais de pano de fundo, né? E uma depressão mais à frente, mas sempre está ligado porque é sintomático, né? Da doença. Tem pessoas, Josi, que acham que a ansiedade é um estado físico da pessoa. A pessoa ser agitada, não tem nada a ver, né? Não. A agitação é normal em todos nós, não é? E todos nós temos certos graus, né, de ansiedade, né? Ansiedade é uma coisa, a agitação é um sintoma da ansiedade, digamos assim. Entendi. Né? E tem diferentes graus. Porém, existe em nós uma ansiedade, né, que é aquela comum. Normal. Que todo ser humano precisa. Isso, me defender, exatamente. Que me faz me defender, que me faz, né, às vezes me prevenir de um algo. Isso fica patológico quando começa a passar muito desse limite. Eu estou o tempo inteiro em estado de alerta, o tempo inteiro tenso. E aí a tensão faz com que as dores musculares apareçam, que é o caso que você estava falando daquela sua conhecida. Então, que é também um outro sintoma de depressão, né? Hoje a gente tem sintomas físicos, né? Às vezes gástricos, dores no corpo, dor de cabeça, né? Vários sintomas físicos que a depressão também ocasiona, porque a gente fala que é psicossomático, o que a minha mente está causando no meu corpo, né? E a recíproca é verdadeira, o que o meu corpo causa também na mente, né? Então é uma ligação direta. Entendi. Tudo em nós está interligado, né? Uma questão de decisão minha também, né? Você acha que uma pessoa que está já num estágio deprimido, né? Uma pessoa que já está deprimida, um estágio assim avançado, você acha que essa pessoa consegue raciocinar, ela consegue pensar no que está acontecendo com ela, no que aquilo, aonde aquilo vai levar ela? Ela consegue? Eu diria que algumas pessoas, quando passam por uma situação difícil, conseguem ter uma força que elas falam assim, uma força que elas não sabem de onde vem, né? Pra gente em psicologia se chama resiliência, né? Que é uma força interior que me faz ter algumas estratégias de ação. Então assim, algumas pessoas têm isso mais forte do que outras. As que não conseguem tão facilmente fazer isso, dificilmente sozinhas conseguirão sair desse estado que você, né, disse. Elas não conseguem vislumbrar que aquilo vai melhorar, né? Elas não conseguem enxergar aquilo que, né, comumente a gente fala, a luz no fim do túnel, né? Então, por quê? Porque há uma desesperança. Então, eu não tenho esperança que a minha situação vá mudar, não é? É mais comum, eu perdi o meu marido, eu perdi o meu mundo, né? Ou eu perdi algo, né? E aquilo faz com que eu resumo toda a minha vida só naquilo. Exatamente. Essa força interior que você acabou
de dizer, e eu acredito assim tremendamente que é o Espírito de Deus que está sobre nós, né, que está dentro de nós, que nos ajuda isso. Por isso a importância da palavra, por isso a gente parar um pouquinho para refletir sobre aquilo que eu tenho permitido entrar na minha mente, né? Eu li algo certo dia que assim mudou alguns conceitos que eu tinha, né? Que dizia assim, eu preciso parar para pensar naquilo que eu estou pensando. Então você parar tudo, você relaxar ali, ter aquele momento para pensar, falar, epa, pera lá, por que tá vindo esses pensamentos na minha cabeça? De onde vem? Aonde eles vão me levar? Se você tiver essa, né, essa sabedoria, né, esse desejo de poder olhar para dentro de você e pensar naquilo que você está pensando, eu acho que resolve bastante, né? Nos ajuda bastante. Com certeza, Rose, você tem toda a razão, né? E sim, eu concordo contigo em relação ao Espírito Santo, né? Acho que ele nos move mesmo e nos ajuda. Eu acho que essa questão, né, de você dizer que lá no consultório eu costumo dizer que o insight vem pelo Espírito Santo, né? Então, assim, que muitas vezes a gente trabalha um conceito ali e aquilo vai depois caindo as fichas lá em casa, não é? Por isso, Tremendo. né, Rose, eu concordo contigo sobre o refletir, né? Porém, o que eu tenho observado hoje em dia, as pessoas não criam, porque se tem tempo para isso, mas elas não criam tempo para isso, né? Esse hábito também. Não se tem o hábito de fazer isso, né? Por isso, parece até apologia à terapia, mas não, porque, de novo, volto a dizer que em terapia é exatamente isso que a gente faz. Né, às vezes 1 horinha por semana, que é tão pouco, que você passa com você mesma. E faz tanta diferença. Para você se olhar e ver aquilo que você está fazendo, como está fazendo, de que forma você está fazendo, né? Que é tão importante, porque às vezes muitas pessoas, o que falta é exatamente isso, eu pensar para agir. Porque muitas pessoas agem antes de pensar e aí acabam se dando mal, né? Então, de certa forma, você tem toda a razão. O parar, o refletir, né? Muitas vezes a gente não para ler a Bíblia, não para orar. Então, eu acho que isso precisa fazer parte do nosso cotidiano, da nossa semana. Nós precisamos estar em conexão, né? Comigo, com Deus, não é? Isso precisa acontecer, né? A palavra de Deus é tremenda, porque ela diz em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que o Senhor está falando ali para nós é literalmente isso aí. Sabe? Permita que a sua mente seja transformada através daquilo que eu falo a seu respeito, não através daquilo que você ouve a seu respeito, do que falam a seu respeito, né? Mas que ela seja transformada pelo que Deus diz que eu sou, que eu posso. Afinal de contas, nós somos feitos do Senhor. Sim. Né? Sim. Nós somos iguais ao Senhor. O Senhor jamais faria, né, de nós pessoas insignificantes, pessoas sem valores, né? Então é tremendo como o Senhor deixa ali pra gente, né, através da palavra, um manual de vida, né? Exatamente. Um manual de vida que, se todo mundo pensasse um pouquinho também sobre esse manual, ele com certeza buscava mais, né? Eu estava até falando com meu esposo esses dias a respeito da palavra de Deus, porque tem muitas pessoas que acham que a Bíblia você precisa ler a Bíblia para Deus. E não é assim. Isso não é verdade. A Bíblia é para você. Deus não precisa que nós leiamos a Bíblia, ele, né? Assim como isso, Carla, é um alimento, assim como
né? Nós nos alimentamos todos os dias, nós temos que nos alimentar da palavra, porque senão começa a vir bombardeios, a nossa mente começa a ser bombardeada dia após dia, e a palavra, ela diz o contrário do que dizem de nós, que dizem a nosso respeito, do que pessoas, né, dizem de nós, pessoas que não são elas, né? A gente sabe que não são elas que dizem, mas sim pessoas influenciadas, usadas por Satanás para lançar palavras sobre a nossa vida, palavras de maldição, né? Você não vai ser nada, você não vai conseguir, e isso vai ficando, né, Josi? Isso vai ficando, isso vai tomando conta da nossa mente, até que chega um ponto que a pessoa não aguenta. Sim. A mente não resiste, né? Eu acredito que a mente não resiste, né? Eu costumo dizer que às vezes né, a pessoa compra. Eu digo assim, você comprou a ideia do outro, você acreditou no que ele disse, e isso não é verdade, né? Então às vezes a gente tenta reverter isso, ressignificar isso, exatamente pautado nisso, na transformação da mente, né? Que é exatamente o que Deus nos ensina, é o que a nossa conversão nos faz, né? Muitas vezes quando a gente olha quem a gente é em Deus, o que Deus é para mim, o que eu sou para Deus, né? Isso muda a vida de qualquer pessoa. Mas parece tão simples, né? Mas se você olhar de verdade para aquilo desta maneira, quem eu sou para Deus, né? Ele fez perfeito, ele me fez dessa maneira. A semelhança dele, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre tem que estar, né, olhando para que eu não esqueça da onde eu vim, para onde eu tenho que ir, porque isso faz diferença, né? Para eu me manter tranquilo, me manter na missão que Jesus tem para mim aqui, né, na terra. Então isso é muito importante, muito importante. Nós temos um grande valor, né, Rose? Porque Deus enviou seu Filho Jesus, né? Jesus se doou por nós, né? Então nós temos valor, né? Nós temos um preço de sangue, né? Então nós temos mesmo que rebater a esses pensamentos negativos, né? Ao que muitas pessoas, as pessoas muitas vezes nos dizem, né? A nosso respeito, que não são verdade. Né? Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Te espero. Estamos de volta e hoje nós estamos falando sobre depressão. E agora eu quero conversar com a Carla. Quero que você conte para nós, Carla, um pouquinho do que você viveu, né? O que aconteceu, quais foram os fatores que te levaram à depressão. Sim, Rose. Eu, há 10 anos atrás, eu era uma recém-formada, né? Foi em 2004, eu logo consegui um emprego de 8 horas e em seguida eu já consegui mais um emprego, que eu dava plantão, né, das 19 às 7. Então minha vida ficou realmente muito corrida, né, era muita pressão, mas eu não sentia. Eu engravidei, logo depois de uns 3 meses eu engravidei e continuei nesse ritmo. E não sentia que isso estava fazendo mal para mim. Quando eu estava de mais ou menos 28 semanas, eu comecei a sentir alguns sintomas, como taquicardia, sudorese, eu suava muito, né? Eu ia para o plantão, na hora que eu conseguia ali um espacinho, uma brechinha para me dar uma descansada, eu sentia, eu me molhava, era muito suor, o coração palpitava muito, uma ansiedade, não conseguia descansar, relaxar a mente, né? Dormir, não conseguia. Daí, daqui a pouco dava hora de eu sair desse emprego e ir para o meu outro emprego. E com isso, eu comecei a ver que eu não estava mais conseguindo levar esses 2 empregos. O meu raciocínio, eu não estava conseguindo mais raciocinar, né? Tudo parecia difícil.
Até fazer uma oração, uma pequena oração, eu não conseguia mais. E muitas vezes eu cheguei em casa e falava pro meu esposo, né? Amor, tô cansada, né? Mas ele, tô cansada, ele achava que era um cansaço, né? Normal. E eu não tinha ainda, eu sabia que eu estava passando por algo estranho, diferente, né? Mas também não queria aceitar que, no fundo, aquilo seria um início de uma depressão, né? Esse estresse todo estava culminando numa depressão. Com 30 semanas eu pedi afastamento dos meus 2 empregos, porque eu comecei a entrar em trabalho de parto, né, da minha primeira filha. Fiquei 15 dias internada, tentando segurar. Mas com 35 semanas a Daniela nasceu, parto normal. E com o pós-parto a depressão agravou-se muito, né? Assim, algo terrível, eu não conseguia ter ânimo para fazer nada, eu só chorava, eu queria ficar no quarto escuro, não queria receber visita, tudo era difícil, porque eu imaginava que aquela situação, né, a gestação, a gravidez, depois que eu ganhasse o bebê, tudo, aquela magia, né, o mundo mágico, né, da mulher, a maternidade, e eu não conseguia viver aquilo, e eu me culpava por isso muito, né, por não estar conseguindo ter aquela alegria. E foi difícil, foi muito difícil, não só para mim que estava vivenciando, mas para todos os familiares, porque a família também ela não está preparada para conseguir lidar com essa situação, porque a depressão ela é uma doença muito sutil, né? Ela começa devagarzinho, sorrateiramente. Isso, e de repente, se você, como diz a Josi, se você não, né, logo assim está alerta aos sintomas e começar a tratar, você acaba indo para o fundo do poço, né? Literalmente. E foi para onde eu fui mesmo, para o fundo do poço. Eu não tinha assim vontade de fazer nada, não conseguia cuidar das minhas atividades cotidianas, da Daniela. Eu não tive rejeição a ela. Eu me punia muito, né? Eu sou perfeccionista, né? Deus, ele arrumou muita coisa, graças a Deus, mas essa perfeição de querer ser a melhor mãe, a melhor profissional, ser tudo nota 10, isso eu acho que fez muito mal a mim. Prejudicou bastante. Prejudicou muito. E o que aconteceu após parto, né? Além de tudo isso, sintomas que você sentiu, o que aconteceu? Isso. Porque nós sabemos que você sofreu um acidente, né? Isso. Depois, infelizmente, né, a depressão estava assim tão acirrada, né? Que eu falo que a gente não quer pôr um fim na nossa vida, né? A gente quer mais viver, curtir a vida, né? Só que eu estava tão atormentada, tão fora de mim mesma, que 4 meses, quando a Daniela estava com 4 meses, né, numa certa tarde, numa certa manhã, eu saí do apartamento da minha mãe, né? E lá tem um hall em cada andar, com uma janela, e tem um elevador que fica de frente para essa janela. E eu só lembro assim que 2 dias antes eu tinha tomado muito remédio para dormir, porque a minha vontade era uma desesperança tão grande que a minha vontade era dormir, esquecer de tudo aquilo que eu estava passando. E eu tomei esses 2 dias, se você me perguntar, Rose, eu não me lembro de nada desses 2 dias. No dia seguinte, meu esposo me levou para minha mãe, né? E eu fiquei lá, não me lembro direito, se você me perguntar, eu só me lembro assim, que eu acordei depois do almoço, dei um beijo na Daniela e fui para esse hall no 4º andar. Me sentei na janela, como eu tô aqui, a janela é aqui, e eu me sentei com a perna, né, para dentro. Com certeza meu intuito não era dos melhores, né? Passava milhões de coisas na minha cabeça. Era como se tivesse aquele desenho que tem um anjinho e tem uma capetinha, né? Parecia que eu ouvia várias vozes ali. E eu estava totalmente segurando na janela e estava totalmente entregue, tomada, né? Atormentada. E minha mãe fala que entre ter acontecido o acidente, eu saí do apartamento e ter acontecido o acidente, foi um tempo bem razoável. Deixa eu só te cortar só um minutinho. Nós estávamos falando aqui a respeito daquele
momento que você tem para levar a sua mente a pensar. Não aconteceu isso com você? Não tive. Isso porque, será que não era por causa dos remédios que você tinha tomado Pode anteriormente? ser, Rose. Eu estava, para você ver, Seria, né? Josi? Eu estava Dopada, dopada, Pode né? Eu continuar. não estava em sã consciência. E nisso que eu estava sentada, eu não me lembro, mas eu ouvi um grito. A moça saiu do elevador e ela deu um grito. Lógico, ela deve ter ficado espantada, eu lá sentada na janela, né? E foi nisso que eu me desequilibrei E caiu. caí do 4º andar, correspondente ao 5º andar, em pleno concreto, né? A moça, ela contou para a família, para os meus pais, que ela acha que eu realmente levei um susto e me desequilibrei, né? É lógico que a minha intenção era boa de estar ali sentada naquele lugar. Mas eu não sei se de repente se eu tivesse mais em sã consciência se eu teria feito aquilo. Né? Realmente acho que não. Mas enfim, né? Sofri essa queda em pleno concreto e sofri várias fraturas, né? Fui levada pelo SEAT à Santa Casa. E lá os médicos, né, o que eles falaram para a família que a minha chance de sobreviver era mínima. Então teria que esperar aquelas 24 horas, 72 horas, né? Fiquei nesse processo para ver se eu iria conseguir reagir, porque eu sofri muitas fraturas, né, no braço, os 2 braços, na face, perdi vários dentes, o quadril quebrou, o fêmur quebrou, os pés quebraram. Realmente, olhando humanamente, não era para eu estar aqui de jeito nenhum, né? E eu fiquei resumindo, vamos resumir, porque senão aqui a gente vai ficar muito tempo falando sobre isso. Mas eu fiquei 45 dias na UTI, fiquei um tempo em coma, né? Muito difícil, Rosa, assim, ali eu não sabia o que tinha acontecido comigo, eu não tinha ideia, né? E quando eu fui para o quarto, depois desses 45 dias, eu só queria minha mãe presente ali, o meu esposo e meu pai, era família, porque é ali que eu recebia a notícia do que realmente tinha acontecido comigo. E daí veio, né, claro, o sentimento de vergonha, de fracasso, tipo de como foi acontecer, como que eu fiz isso, né, pra mim, tipo, como que aconteceu isso? Porque então, Josi, eu acho que ali, com esses 45 dias já na UTI, eles estavam me medicando, né, com medicamentos psiquiátricos. Então, quando eu fui para o quarto, eu já estava sã, né, e consciente de tudo daí o que tinha ocorrido comigo. E, gente, olha, Rose, é muito difícil, foi muito difícil, não foi fácil, sabe, você ficar numa cama. Fiquei ao todo 4 meses, né, tive septicemia, eu me senti ali como um objeto estendido na cama, né. Eu perdi o movimento desse braço, não tinha movimento. Eu dependia de tudo, né, de todos para me alimentar, para tomar banho, dava um banho na cama, para todo tipo de higienização, tudo era feito na cama. Foi muito difícil mesmo, né? Eu fiz traqueostomia. Então a minha voz era bem difícil de sair, não era fácil. Enfim, foi muito complicado. Depois de 4 meses que eu fui para casa, pela graça de Deus, né? Porque realmente a situação era bem difícil. E como foi para você quando você chegou em casa? Sua filhinha, sua família? Então, o meu pensamento era, agora eu tenho uma filha de 8 meses. Como que eu vou cuidar dela do jeito que eu estou, né? Porque até então o problema era a depressão, era o emocional. Agora juntavam-se os dois, porque eu ainda não estava bem emocionalmente, né? Muita coisa passava pela minha cabeça e toda quebrada, né, Rose? Então foi bem difícil. Quando eu vi a Dani, eu lembro que eu chorei muito, né? Porque eu falava assim, meu Deus, como que aconteceu isso? E se eu tivesse ido, como que a minha filha, né, ia crescer sem uma mãe? O que ela ia pensar da mãe, né? Então tudo isso mexeu muito comigo. E passaram-se os meses, eu tinha acompanhamento com um psicoterapeuta, Dr. Luiz Antônio Dias, né?
um ótimo psiquiatra, terapeuta, ele ia todo dia em casa, eu tinha fisioterapeuta todos os dias em casa. Não era fácil, eu tinha daí todo o apoio da família, que foi fundamental, meus pais, meu esposo que não me abandonou, que eu achava, né, que poderia me abandonar ali nessa situação que não é fácil. E eu tenho a fisioterapeuta minha, né, na época a Gislaine, ela vai ter a oportunidade de ouvir isso. Ela falava, né, quando eu comecei a reagir, ainda de cadeira de rodas, tudo de cadeira de rodas, eu não andava. Quanto tempo você ficou sem andar? Então, de cadeira de rodas foram 4 meses que eu fiquei de cadeira de rodas, né, até começar a conseguir andar com andador. E ela falava, Carla, você tem que reagir, você tem que viver, né, Deus te deu uma segunda oportunidade, né, namora, ela falava, teu marido, né. E foi até que então, Rose, veio o segundo milagre. Numa certa noite, ela falou, Carla, você tem que namorar, você tem que viver. Eu falava, Gi, mas eu tô totalmente quebrada, eu não consigo, sinto dor no corpo inteiro, né? Mas aquilo ela queria me estimular a viver. Até que então, houve um relacionamento entre eu e meu marido, né? E depois de um mês eu fiquei sabendo que eu estava grávida. Olha só, que lindo. No momento Uma nova vida surgindo aí, né? Pois é, Rose, mas não foi fácil, porque no momento eu falei, meu Deus do céu, eu não estou ainda totalmente restaurada. Como que eu estou totalmente, meu quadril está totalmente quebrado, ainda estava se consolidando, né? Como que eu vou gerar uma criança? Todo o medicamento que eu tomei, todo o raio-x, exames, meu Deus, como que vai ser? Eu falava, né? E tinha pessoas, Rose, que falavam, aborta, Carla. Olha só. Aborta, tira, vai fazer suas cirurgias. Filho, você tem depois, ainda se você quiser, porque tudo que você passou, outra gravidez, né? Mas, Rose, teve um certo dia que eu falei para Deus, eu falei, Deus, se o Senhor permitiu, naquela noite, né, diante daquela situação que eu me encontrava, eu gerar, né, novamente uma criança, é porque o Senhor tem um propósito em tudo isso, né? E eu falei, Senhor, o nome dela vai ser Vitória se for menino e vai ser Vitor se for menino. Porque eu só pedi a Deus assim, que ela nasça perfeita, Senhor. Né? Que eu tenha uma gestação tranquila. E aconteceu isso, Rose. Essa gestação foi uma vida para mim, né? Eu estava gerando uma vida, mas foi vida para mim, trouxe vida para mim, foi uma alavanca para mim dizer assim, agora eu tenho que ficar boa, agora eu tenho 2 crianças para cuidar, né? Ou eu tomo essa decisão de eu vou ficar boa, eu vou melhorar, tudo que passou, passou, ficou para trás, né? Ou eu vou me afundar de vez. Mas graças a Deus, o Espírito Santo, que é nosso amigo, que é aquele que nos consola, que é aquele que nos conforta, que nos dá força, essa força veio, né? E a Vitória foi gerada. Eu fiquei praticamente a gestação inteira deitada, né? Porque eu tinha muita dor. Mas às vezes eu falava pro meu marido, eu falava assim, amor, vamos dar uma saída comigo? Eu preciso ver gente, eu preciso sair. E daí, Josi, saía eu com aquele barrigão na ponta do pé, porque eu tinha um encurtamento enorme de uma perna para outra, né? Com muleta, então eu já estava usando muleta, e meu esposo com a Dani, que tinha 1 aninho e pouco. E as pessoas olhavam, né? Eu via que as pessoas olhavam aquela situação. E meu marido falava, amor, você não está incomodada com, né, todo mundo olhando pra gente? E eu falava, não, Beto, Deus me deu a segunda oportunidade de viver, de ter uma segunda filha, né? Então foi bênção, Rose, sabe? Foi bênção. Ela nasceu perfeita, de 37 semanas, né? E eu pude ali, é lógico, com ainda várias limitações, restrições, cuidar dela. E aos poucos, com o passar do tempo, né? Eu fui podendo fazer as cirurgias que restavam no tornozelo. O meu braço, depois de 6 meses que eu voltei do hospital, esse braço, onde eu acordei, o braço movimentando, normal. Eu não tinha movimento. Eu falei, meu Deus, estava movimentando, tremendo, né? Então eu vou poder pegar meu neném no colo, eu vou conseguir segurar. Que lindo. Então foi assim, o agir de Deus, ele é lindo, Rose. Deus age assim, além do que a gente imagina. Né? O poder de Deus, ele é tremendo.
Como é interessante, né? A gente falou sobre aquele momento que a gente tem para parar e pensar. Logo após tudo que aconteceu, ela já estava sendo tratada com psicólogo, com neofisioterapeuta e provavelmente com pessoas que ao seu redor que te amava tanto, né? Com Que te ama certeza, tanto. Rose. E isso te levou, tudo isso te levou a parar e pensar. Poxa, olha o que eu tenho. Isso. Eu vou olhar para aquilo que eu tenho nesse momento, não para aquilo que passou. O que passou, passou. O que dizem de mim hoje também para mim não me importa. Eu vou agarrar essa nova chance de vida que eu tenho, né? Isso. Então, foi lindo a sua história. Você comentou alguma coisa comigo quando nós nos conhecemos, né? A respeito do dia que você estava no hospital, que eu achei lindo demais, sobre o seu esposo. Que quando você contraiu uma infecção, o seu esposo fez uma oração. Você pode falar um pouquinho para nós? Eu estava num quadro, né, no quarto ainda complicado, porque eu estava com uma infecção generalizada. E o infectologista, ele chegou um dia no quarto e foi bem sincero. Ele falou: Carla, você lutou tanto na UTI, a gente via sua vontade de viver, de sair da UTI, né? E agora parece que você está baixando a guarda. Ou você agora continua a lutar pela vida, né? Ou eu tenho que te dizer, você não vai conseguir sair dessa. E naquele momento, Josi, o meu esposo, o médico, ele saiu e a Cleusa, né, que ela frequenta a igreja que eu frequento, ela estava presente e meu esposo falou assim: Carla, a palavra de Deus diz que nós somos uma só carne. Glória a Deus. Se nós somos uma só carne, agora você vai me dar a mão e eu vou orar para que Deus faça uma transfusão de anticorpos. Que os meus anticorpos passem para você e teu organismo comece a reagir. Porque já não tinha antibiótico que fizesse o meu organismo reagir, né? E ele fez essa oração e 2, 3 dias após, o meu organismo ele começou a reagir, né? Então, realmente, assim, eu falo que meu marido ele foi bênção, ele é bênção, né? Amém. E nesse momento, acho que se eu não tivesse ele do meu lado, né, eu não estaria aqui. Se eu não tivesse meus pais, minha família, que deu todo o suporte, todo o apoio, todo o carinho comigo, com a Dani, depois que a Vitória nasceu, né? A família é fundamental nesse processo todo, né, Josi? A gente precisa da família mesmo. E a gente sabe, né, Carla, que isso pode ocorrer traumas na criança, né, devido a tudo que você passou durante a gravidez, esse estresse todo, essa depressão, né? Aconteceu alguma coisa? Sua filha passou por alguma coisa devido a isso ou não? Olha, eu vejo em tudo, Rose, o cuidado de Deus, sabe? Na minha vida, na vida da minha família. É lógico que eu ficava muito assim, com medo mesmo de como que seria depois que a Daniela, a Vitória crescessem e ficassem sabendo do que aconteceu com a mãe, que a mãe quis tirar a vida, né, no momento que ela era bebê. Isso me amedrontava muito. Mas Deus, eu sempre vi o cuidado de Deus. E quando elas perguntavam: mamãe, né, o que é isso no teu braço, essa cicatriz grande? Eu falava que o meu psicoterapeuta mandava eu falar. Nada, ele falava assim: Carla, não fale nada além do que uma criança possa entender. Eu falava: filha, a mamãe sofreu um acidente, a mamãe se machucou, a mamãe caiu e ficou a cicatriz. Isso era o necessário para elas. É lógico que ao passar do tempo, né, elas vão crescendo e amadurecendo as ideias, né? E daí a Vitória, a menorzinha, às vezes ela falava: mamãe, você bateu o carro? Eu falava: não, filha, a mamãe não bateu o carro. Foi de moto? Não, não foi de moto. A mamãe caiu de um lugar alto, né? Como a mamãe fala para vocês não subirem em cadeira que pode cair, se machucar, a mamãe foi para um lugar alto, caiu e se machucou muito. Mas Deus teve misericórdia da mamãe e deixou a mamãe aqui para cuidar de vocês. E elas foram crescendo assim, ouvindo, sabendo, ouvindo, né? E eu reagindo, eu cuidando delas, sendo presente na vida delas, né? Glória a Deus. E um dia até a Daniela, ela falou para mim assim, eu estava deitada, a Dani já deveria ter uns 7 anos, ela falou: mãe, como é bom poder ter você. Eu falei: filha, você tem vergonha da mamãe? Das cicatrizes da mamãe? Ela falou: não, mamãe,
porque eu sei que Deus deixou você para cuidar de nós. Isso é muito bom. É muito gratificante. Mamãe, ela falou, você poderia ter ficado numa cadeira de roda, você podia ter morrido e a gente não ia ter mãe para cuidar. E eu também não ia ter a Vitória de irmãzinha. Ai, Rose, naquele dia eu me emocionei muito. Eu falei, Deus, o Senhor é bom. O Senhor cuida. E elas não têm problema nenhum. Graças a Deus, elas são crianças sadias, alegres, sociáveis. Hoje elas sabem de tudo, né? Do que aconteceu comigo. Quando eu contei para elas, elas se emocionaram. Mas eu vi o agir de Deus. Amém. E elas falaram, mãe, a Dani chorou no dia que eu contei a verdade, a Vitória chorou, mas elas falaram, que bom que você está aqui, mãe, que bom que você não morreu, que bom que a gente tem uma mãe, né? E eu me emociono porque eu falo, demais, né? Eu achava que... Ai, Rose, desculpa. Imagina. Você viu? Vocês estão vendo que história mais linda, que testemunho mais tremendo daquilo que Deus pode fazer por nós, acima de todas as coisas, né? A gente pode ouvir essa voz tão suave, essa voz tão gostosa, falando conosco, dizendo para nós quem realmente nós somos em Deus. Eu estou emocionada também, gente, de ouvir um testemunho tão lindo de tudo aquilo que Deus fez na vida da Carla. Ele pode fazer na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. Por isso não permita que pensamentos de destruição, pensamentos de morte, pensamentos contrários a tudo aquilo que Deus diz que você é nele, entrem dentro de você e tomem conta do seu coração. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta, agora já nos recompomos, né, das emoções que foram trazidas a nós a respeito do testemunho da Carla, né? E eu quero fazer uma pergunta agora para a Josi. A Carla disse, Josi, que foi gerado tudo isso daí, né, esse transtorno, né, esse problema todo, durante o estresse no trabalho. A depressão, ela tem uma sequela, por exemplo, algo que aconteceu talvez na infância, algo que aconteceu na adolescência, e daí ela vira à tona nesse período de estresse. Pode ter acontecido isso na vida da Carla? Eu acho que, na verdade, só o terapeuta dela poderia responder, mas isso que você disse pode ocorrer. Na vida de outras pessoas. Porque a gente tem hoje, né, diagnósticos de depressão infantil, sim, né? Então, assim, a gente tem crianças, sim, com depressão, né? E muitas vezes os pais não sabem que não sabem como tratar, não sabem que tem tratamento, né? Muitas vezes eles acabam não observando, né? Às vezes a escola chama, acha que é problema, né, escolar, mas o primeiro sintoma na criança é na vida escolar, né? A gente diz que lá dá para ver muita coisa. Porém, sim, a gente tem eventos na infância que podem ficar como ocultos, se ficassem incubados lá dentro, sabe? Em outro momento isso vira à tona porque requisita de mim alguma coisa, né? Então tá guardado e aí ou já tem alguns sintomas, mas, por exemplo, no caso da Carla, houve a gravidez e o pós-parto potencializou o que ela já sentia, né? Então, isso é o que pode ocorrendo, é aquele quadro que vai gradativamente aumentando. Mas antes, Carla, da gravidez, você não tinha nenhum sintoma de depressão? Não tinha, não tinha nada. Né, eu tenho, é lógico que na minha família existe histórico de depressão, então como a Josi disse, tem o lado genético, né? É lógico que de repente eu teria uma tendência a desenvolver isso
em alguma determinada situação que houvesse uma pressão, né? Que no teu caso foi o trabalho nível de estresse altíssimo, isso, né? E depois a consequência da gravidez também, né? Porque a mulher, quando ela está grávida, ela fica muito mais sensível a tudo. Isso, e os hormônios hormonalmente todos, falando. Isso, hormônios. É normal até no período de pós-parto, é normal aquela coisa de 10 a 15 dias, aquela mulher se sentir mais triste, até chorar. Mas o estado de tristeza, que pode durar ali de 10 a 15 dias, que tem relação hormonal, né? Que os hormônios, eles abaixam muito rapidamente, aí dá aquele baque no corpo. E aí tem uma resposta, porque tem uma neuroquímica no cérebro relacionada, né? Então a gente tem a resposta do corpo. Mas aquilo que vai, né? Pode nem ter apresentado essa tristeza inicial e vai se prolongando. Então, assim, 4 semanas depois, 6 semanas depois, você vai vendo que alguma coisa tá ruim, que não tá legal, que você não tá se sentindo bem, que você tá, né, chorosa ou que tá achando tudo muito, muito difícil. Então, e isso a gente pode chamar daí já de depressão pós-parto, né? Que aí são os sintomas que podem se agravar mais e aí merecem ser assistidos mais de pertinho. Tá. Josi, eu li sobre inteligência emocional. Eu achei assim um assunto muito interessante. Eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente já falou aqui sobre, né, a possibilidade que você tem de parar, né, e prestar atenção naquilo que você está pensando, naquilo que está sendo bombardeado, né, na sua mente. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Inteligência emocional. Eu acho que ela está, assim, relacionada a uma volta por cima, né, na depressão. Haja visto que também em consultório a gente constrói, né, vai construindo junto com essa pessoa estratégias, né, para essa inteligência emocional ela ser, né, mais trabalhada, para ela ser, né, melhor desenvolvida, digamos assim. E sim, através dela, né, a gente pode reverter, né, aquilo. Eu costumo dizer uma coisa, sabe, relacionando um pouco com a questão espiritual, Rose, é aquela coisa de você reverter o que foi maldição em bênção na sua vida. Amém. Isso também a gente pode chamar de inteligência emocional, né? O que eu aprendi com aquilo que eu passei, né? Qual foi a situação que eu tive que ser colocada para que depois eu tivesse que reverter para a minha vida e isso hoje se transformar em mim e eu poder ser uma pessoa melhor por ter aprendido naquela situação, né? Muitas pessoas escolhem não aprender e ficarem ali fixadas num nó do problema, né? E aí a gente chama, né, essa coisa que a inteligência emocional ali está mais embaixo ou deve ter alguma outra coisa que merece ser investigada. Mas podendo essa pessoa tendo, né, aquela coisa de querer, da força, né, como a Carla falou quando ela estava lá, de lutar, aquela coisa interior, né, porque o que está na nossa mente, o que está, isso manda muito no nosso corpo, né, então... Ou seja, a gente tem o poder, né, o poder está dentro de nós de reverter essas situações, né? Também. Livro, né, que chama Poder em Suas Palavras, né? Vocês já ouviram falar, né, que a gente tem que proferir palavras de bênção, que a gente vai conseguir, de sucesso, né? Verdade. Isso é super importante também. E você, Carla, depois que você passou por tudo isso, né, toda essa história aí de cura, de transformação, o que mudou na sua vida? O que aconteceu além do nascimento da outra filha na sua vida? Olha, Rose, mudou tudo, né? A gente passa a ver a vida de uma maneira totalmente diferente. E um simples levantar do sofá, para mim, era algo extraordinário para quem ficou sem andar, né? Ver um dia ensolarado era coisa, me trazia alegria, né? E assim, muda tudo. A gente dá mais valor à vida, dá mais valor às pessoas que estão ao nosso lado.
E eu agradeço a Deus porque eu fiquei 8 anos afastada, né, do meu trabalho. Fiquei 8 anos, que foram anos que eu precisei para me recuperar, para me repor, né? Deus foi bom demais porque assim eu consegui cuidar das minhas filhas. E esse ano mais um milagre aconteceu, né? Eu voltei a trabalhar, Nossa, a exercer a minha atividade, a minha profissão, algo que eu achava que tinha ficado enterrada num sonho que estava esquecido, né? E Deus, como eu te disse, Ele faz infinitamente mais de tudo que a gente imagina, pensa, Ele faz. E hoje eu estou trabalhando, estou feliz, né? Eu agradeço a Deus, eu não comentei naquele momento, mas na queda, né? Eu não sofri nenhum traumatismo craniano, não sofri nenhuma fratura, né? Nas vértebras, na coluna. Então tudo foi preservado, foi como realmente Deus colocou as mãos e não deixou que nada assim fosse afetado neurologicamente. Então eu consigo exercer minhas atividades, graças a Deus, com êxito, né? Hoje. Eu só tenho que agradecer aos meus familiares, agradecer a todos aqueles que me deram força, suporte, né? Muito obrigada mesmo. Eu quero falar para você agora de algo que está aqui, ó, na palavra. Nós já falamos tanto sobre a palavra, mas eu quero ler para você, que me veio à mente agora, no livro dos Salmos, capítulo 42, no versículo 5, a palavra de Deus diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Esse Salmos, ele foi escrito pelos filhos de Corá. Com certeza, pela fala desses filhos de Corá aqui, nós não sabemos o nome deles, mas somente que eram filhos de Corá, com certeza eles estavam deprimidos. Por que estás abatida, ó minha alma? Essa é uma fala de quem está deprimido, não é, doutora? Sim. Então, olha que interessante. Ele está fazendo uma pergunta para ele mesmo. Por que você está abatida, ó minha alma? Lembra de tudo que a gente já falou aqui? Você parar e perguntar para a sua mente aquilo que está sendo jogado dentro dela, aquilo que está sendo colocado dentro dela. E ele perguntou, ele fez essa pergunta para a alma dele, para a mente dele. Por que você está abatida? E eu acredito que naquele momento ali, veio uma resposta para ele. Ah, você está abatida por causa disso, disso, disso. E olha o que ele falou. Espera em Deus, ó minha alma. Ele mesmo, esse filho de Corá, ele mesmo deu uma instrução para ele. Ele não precisou que ninguém ao lado dele falasse para ele, mas ele mesmo falou para si próprio. Espera em Deus, ó minha alma, pois ainda o louvarei. Olha que tremendo. Ele fez 3 coisas aqui que nós devemos fazer, que nós precisamos fazer. Falar conosco mesmo. Muita gente acha que isso é loucura, mas isso não é loucura. Isso é extremamente importante para nós, né, Josi? É preciso isso, é preciso que você olhe para dentro de você e fala com você. Se aconselhe também, se você não tiver uma pessoa naquele momento, né? Se aconselhe. Exatamente. Espera só um minutinho. Então, a palavra do Senhor é tremenda. Ela pode fazer isso comigo e com você. Essa é a dica que eu posso te deixar para hoje, para esse programa. E eu quero agora que a Josi fale alguma coisa, Josi. Deixe alguma coisa para quem está nos ouvindo, para quem está lá em casa deprimido, precisando de ouvir uma palavra agora. E olha só, Bem né? rapidinho, que o nosso tempo é curto, né? Olha só, né? Procure alguém, né? Encontre, conte alguém, aquelas pessoas que estão mais próximas a você. Procure ajuda, né? Como a Carla disse, a família é bem importante, não é? Procure de repente o seu pastor, né, um conselheiro, um amigo, não é? E aí, claro, né, chegando também a profissional, né? Eu acho que o ideal é ir, se você realmente
detecta que está precisando mesmo de ajuda, o ideal é ir a um profissional que pode te ajudar com ferramentas mais específicas. E aí está uma profissional que pode te ajudar se você estiver precisando. Entre em contato com ela pelo telefone que vai aparecer aqui na tela. E você, Carla, o que você tem a dizer para todas as pessoas que estão passando por isso? Olha, Rose, eu quero dizer que não importa o tamanho do gigante que você esteja enfrentando, tá? Aqui a gente está falando sobre depressão, né? Mas não importa. Existe um Deus que fez milagres antigamente, Ele continua operando milagres. Amém. Né? Então, creio, como Ele fez um milagre na minha vida, eu creio que Ele pode fazer na sua vida. E tenha força em Deus, busque ajuda, como a Josi disse, né? Não se esconda, não deixe de expor aquilo que você está sentindo, porque a depressão, ela tem cura, ela passa, né? E você pode voltar a ter uma vida normal. Amém. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, podendo contribuir para que você entenda, para que você receba essas palavras. Né? Eu quero agradecer a você, Josi, mais uma vez, por você estar aqui conosco, usando dessa sabedoria tremenda que Deus colocou em você, através, né, do seu trabalho, da psicologia. Que Deus te abençoe, que Deus te dê assim ricamente mais. Ele coloque em você, que Ele abençoe a sua família ricamente mais. Amém? E para você também, Carla, obrigada por você estar aqui conosco, obrigada por você partilhar dessa história linda, de tudo isso que você passou, né? Porque muitas pessoas às vezes se escondem, né? Através daquilo que ela passou, e você não. Você está aqui para poder abençoar a vida de outras pessoas. Isso, para alertar, né, as pessoas. Obrigada pela sua presença, tá? Eu quero agradecer a todos vocês que nos assistem, a todos vocês que prestigiam, né, a nossa palavra. Quero agradecer a essa equipe, a equipe Rafa, e fiquem com Deus. Até o próximo programa. Deus os abençoe.